Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Tânia, capítulo Yud 10. Diz o Alter Rebbe, depois disso tudo que a gente viu da luta interna que cada um tem. Como que é a luta interna? A gente viu semana passada. Tem dois reis. Um é alma animal. O outro é alma divina. E eles têm uma luta diária para quem vai conquistar o teu corpinho. Um quer, como a gente falou, a alma divina, ela quer que você seja totalmente subjugado a ela. Ou seja, que todos os teus pensamentos, falas e ações e sentimentos e racionalização vai ser em relação a assuntos divinos, altruístas e espirituais. A alma animal, ela quer justo o contrário. Ela quer que você seja um servente dela. Que todos os seus pensamentos, falas e ações, etc., sejam egoístas, pensem apenas em você, na tua sobrevivência, no teu conforto e no teu prazer. Então agora, baseado nessa luta, a gente vai conseguir entender quem é Tzadik, quem é Rashá, quem é Benoni. Diz o Alter Rebbe, quando uma pessoa, ela fez a alma divina superar a alma animal e guerreou tanto com a alma animal até o ponto que ela conseguiu expulsar a alma animal do seu corpo. Ela literalmente tirou completamente o mal do seu lado esquerdo do coração. Quer dizer, é possível, o Alter Rebbe está falando aqui, é possível uma pessoa que chegou num estágio que ela elimina completamente o mal do seu coração. Como está escrito na Torá, o biarta hara mikirbecha, você vai eliminar o mal de dentro de você. Porém, o mal não se transformou ainda em bem. Não é que ele pegou a energia negativa e transformou ela em positiva. Esse homem é chamado de tzadik she'eino gamur, um tzadik incompleto. Ele é um tzadik, ele é um iluminado, porque ele matou o mal interior, só que ele é incompleto. Ou na linguagem que a gente viu no Talmud, tzadik verá-lo. O que quer dizer um tzadik que o mal é dele? Ele tem ainda um pinguinho de mal do lado esquerdo. Qual é a prova que ele tem um pinguinho de mal? Porque não existe meio termo. Cadê aquela energia? Se ela não foi transformada para o bem, quer dizer que ainda ela existe. Só que ela está tão anulada e entortada perante o bem, que parece para ele que ele já expulsou o mal completamente. Mas a verdade é que se ele tivesse completamente afastado o mal do seu coração, ele teria transformado ele para o bem. Vocês entenderam? Quem entendeu o que o Alter Rebbe falou? O Alter Rebbe está falando aqui que primeiro tem o nível de um tzadik incompleto. O que é um tzadik incompleto? Ele é uma pessoa que ele não apenas luta todo dia contra os desejos negativos, mas ele conseguiu eliminar o mal. Quer dizer, nunca essa pessoa tem um pensamento mal. Ele nunca tem uma vontade de fazer o mal. Nem vontade. Você vai falar, existe isso, parece um anjo. Sim, isso quer dizer tzadik. Só que ele ainda não é um tzadik completo. Por que ele não é um tzadik completo? Porque ele não conseguiu transformar a energia da alma animal em divina. Então, se ele não conseguiu transformar, significa que ela ainda poderia acordar um dia dentro dele. Quer dizer, ela está dormindo, mas ela está lá. Então, isso que ele vai explicar agora. Quem é um tzadik gamur? Vamos ver agora o tzadik mais elevado. Tzadik gamur quer dizer tzadik completo. É uma pessoa que conseguiu transformar a energia negativa em bem. O negativo em positivo. E por isso ele é chamado tzadik vetovlo. Ele é um tzadik que só tem bom dentro dele. Até o mal virou bom. Como ele fez isso? Muito simples. Ele mudou as roupas sujas que tinham vontade de fazer coisas ruins. Ou seja, em palavras simples, ele começou a odiar, de verdade, prazeres mundanos. Não porque ele é um masoquista. Eles vão falar, o cara é um masoquista, ele não quer ter prazer. Não. Porque ele tem tanto prazer espiritual que aquele prazer virou banalidade. Lembra que eu falei para vocês alguns exemplos na aula retrasada que a Luana tinha rido quando eu falei isso? Que quando você começa a gostar mais de música clássica, aí o funk vira ruim. Lembra que a gente falou isso? Ou outro exemplo. Quando uma pessoa ela começa a ter um prazer mais refinado, ela começa a odiar o prazer anterior que ela tinha, que era um prazer mais grosseiro. E assim
acontece com os prazeres mundanos. Muito mais quando se trata de um prazer espiritual. Então quem é um tzadik? Não é um cara que ele é masoquista, não quer ter prazer na vida, não. Ele tem tanto prazer em divindade, em coisas intelectuais, em Hashem, que ele começa a olhar como alguém perde tempo com prazeres mundanos. Isso quer dizer odiar. Essas pessoas que apenas ficam o dia inteiro atrás de prazeres corpóreos para preencher a necessidade do corpo. Ele não entende isso. E não para servir a Hashem, porque todos esses prazeres vêm do lado negativo, como a gente falou. E tudo que é do lado negativo, o tzadik gamur, ele simplesmente tem um certo nojo, ele odeia. Por quê? Como ele fala aqui, pelo grande amor que ele tem para Hashem e para a santidade de Hashem. Com prazer, ele tem prazer em Hashem. Porque eles são dois lados opostos. Como está escrito, rei Davi falou, eu tenho um ódio total para os inimigos, que eram os inimigos do judaísmo. Por que ele chegou nesse ódio total? Não é que ele tinha ódio no coração, mas já que ele gostava tudo que é de Hashem, quando tinha pessoas que estavam querendo ir contra o caminho de Hashem, automaticamente o rei Davi não entendia uma coisa dessas, então ele ficava contra. E aqui o Alter Rebbe fala uma coisa muito importante. De acordo com o nível do teu amor para Deus, cresce também o teu ódio e o teu nojo por coisas ruins. É muito difícil chegar nisso. Uma pessoa comum, ela pode até entender que o caminho errado é esse e tal, mas você ter nojo do mal, você ter ódio do mal, é uma coisa para um tzadik. Isso quer dizer, só uma pessoa que realmente tem prazer espiritual, ele consegue, sabe, ter uma abominação, ele realmente não consegue entender como existe maldade no mundo. E ele sente isso, porque ele fala que a abominação e o ódio, eles são contrários do amor. Agora, o tzadik she'eino gamur, é um tzadik incompleto, olha o que ele explica que interessante. É que ele não odeia o mal tanto assim. Ele não tem tanto nojo do mal. Qual é a razão? Que ele ainda gosta um pouco deles. Olha que interessante ele falar. Se você não odeia, é porque você gosta um pouquinho. Entendeu? Quer dizer, pode ser que é uma vontade bem enrustida nele, ele nem assume isso, ele nem sente isso, ele nem fala sobre isso. Mas lá no fundo ele ainda curte um pouquinho os prazeres mundanos. E por isso ele é um tzadik she'eino gamur. E por isso que ele não conseguiu transformar essa energia em bem, já que ele ainda está conectado com elas. Mas está totalmente anulado perante o bem dele, por isso ele é chamado de um tzadik, que o mal está entortado para ele. Consequentemente, o amor desse homem para Hashem também não é total, porque se ele tivesse um amor para Hashem total, o ódio para o mal seria total também, e por isso que ele é chamado de tzadik she'eino gamur, um tzadik que não é completo. Entenderam? Fala o Alter Rebbe. Esse nível de tzadik incompleto se divide em dezenas, olha como ele fala aqui, dezenas de milhares de níveis diferentes. Não são todos os tzadikim que estão no mesmo nível. De acordo com quanto restou dentro dele aqueles 4 elementos ruins que a gente falou no primeiro capítulo do Tânia. Então tem um que tem ainda um pouquinho do fogo, tem um pouquinho que tem da água, tem um pouquinho que tem ar, tem outro que tem um pouquinho de terra. Quer dizer, seja lá um mínimo de mal que ele ainda tem dentro dele. E se esse mal se anula perante o bem, em quanto? 1 em 60 avos? 1 em 1000? 1 em 10.000? Mas ele tem um pouquinho ainda de mal. E esses são, diz o Alter Rebbe, os vários tzadikim de cada geração, como diz a Gemara, que 18.000 tzadikim estavam perante Hashem. Quer dizer, esse nível de tzadik, que é um tzadik incompleto, tem alguns milhares, não sei se em cada geração, mas almas que Deus vai mandando em cada geração, e por isso que esses tzadikim existem mais. Porém, o tzadik gamur, que é um rebbe, que é um tzadik, que é o líder da geração, que esse aqui realmente é um tzadik completo. Você pode fechar, por favor? E troca aqui para fazer menos barulho. Obrigado. Um tzadik gamur, é sobre isso que falou Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, que é o livro mestre da Kabbalah. Ra'iti benei aliyah vehem muatim. Eu vi pessoas que se elevaram e eles são muito poucos. Quem são pessoas que se elevaram de verdade? Aquilo que outras religiões talvez chamariam de iluminados, pessoas que transcenderam seu ego completamente, são muito poucos. Esses são tzadik gemurim. E eles são chamados de bnei aliyah. O que quer dizer que eles se elevaram? Eles elevaram o mal que tem dentro deles. Eles transformam a energia. Sabe o que quer dizer a energia negativa? Quer dizer o seguinte, eles pegam o próprio corpo deles, a própria energia animal que nós temos, o ego, e ele transforma o ego em altruísmo. Ele transforma o próprio ego em energia positiva. Como está escrito no Zohar,
na introdução que quando Rabi Hia, que era um grande homem também, ele queria entrar no quarto do Rabi Shimon Bar Yochai, no céu, estamos falando no céu. Ele ouviu uma voz que dizia: quem de vocês transformou a escuridão em luz e o amargo em doce? Se não fez isso, não pode entrar aqui. Quer dizer, mesmo que o Rabi Hia era um tzadik, ele não pode entrar na sala do Rabi Shimon Bar Yochai, porque o Rabi Shimon Bar Yochai era um nível de tzadik gamur, que é um tzadik iluminado, completo, que não apenas ele eliminou o mal, mas ele transforma a energia negativa em bem. Continua o Alter Rebbe. Esse é o primeiro motivo que de um tzadik gamur. Segundo motivo que eles são chamados de pessoas elevadas, entendeu? O primeiro motivo é porque eles elevam o mal e a natureza para Hashem. Outro motivo que eles são chamados Benei Aliyah, uma coisa muito interessante que ele vai falar agora. Qual é a intenção desses tzadikim quando eles servem a Hashem? Por exemplo, você pega uma pessoa comum, certo? Você vai falar para ele: por que você resolveu virar religioso? Cada um tem um motivo, certo? Um estava com medo de Deus, o outro achou que ia ganhar uma grande recompensa com isso, nesse mundo ou no mundo vindouro. O outro queria ter um sentido na vida, certo? Ele falou: minha vida está muito vazia. Eu quero participar da comunidade judaica, eu quero participar das rezas, eu quero estudar. Outro porque intelectualmente ele pode ser entendido que não faz sentido, certo? A vida simplesmente ir vivendo numa boa. Ele quer achar uma lógica na vida dele e aí vai. Outro pode ser por sentimentos. Meus avós, tataravós, todos eles eram, né, da tradição judaica, eu quero manter isso. Pode ser uma coisa mais sentimental. Qual é o motivo que o tzadik gamur serve a Hashem? Nenhum desses que eu falei agora. Olha o que ele fala aqui. O tzadik gamur, ele serve a Hashem por Deus, não por ele. É muito difícil. Qual é o motivo que ele faz as coisas por Hashem? Isso é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é tipo assim: eu gosto tanto de você porque você é tão engraçado, então eu não gosto de você, eu gosto de mim. E já que você é engraçado e eu rio quando eu estou do teu lado, então eu gosto de ficar do teu lado. Eu gosto tanto dessa pessoa porque ela é inteligente, você não gosta dela. Sério, você gosta de você mesmo. E já que o outro fala coisas inteligentes, você está afim de ouvir coisas inteligentes, não burras, então você fica do lado dessa pessoa. Eu gosto tanto dessa pessoa porque ela é bonita, então você não gosta da pessoa, sério? Você gosta de você e você quer alguém bonito do lado. Isso é a maioria dos eu gosto. Na verdade, você gosta de você. Amor verdadeiro quer dizer, é muito difícil. Você gosta do outro pelo outro. Muito difícil chegar nisso. Aqui é a mesma coisa em relação a Hashem. Não é que eu gosto de Deus porque Deus me faz bem, porque Deus me faz milagres, porque me dá um sentido na vida, Ele me tirou do vazio. Isso é gostar de mim. Gostar de Hashem quer dizer, eu faço as coisas por Hashem. Então ele fala aqui que o tzadik gamur, ele não cumpre as mitzvot para se conectar com Deus, porque se conectar com Deus ainda é um egoísmo, ainda é um interesse. Eu quero para me conectar com o infinito, muito gostoso. O judaísmo fala não. A verdadeira kavaná que uma pessoa deveria ter, e o tzadik gamur chegou lá, é que ele faz isso, olha a linguagem do Alter Rebbe, não para matar a sede dele por divindade, como está escrito até nos profetas, todo que está sedento vá para a água, que isso aqui é a Torá. Existe também isso, mas o tzadik gamur não. É aquilo que está escrito, quem é um Hassid? É aquele que faz bondade com seu Criador. Imagina, você faz bondade com o Criador. Quer dizer, eu consigo fazer a coisa por Hashem, que é para fazer a missão, o objetivo pelo qual ele criou o mundo, que é unir as duas partes de Hashem, a parte sobrenatural e da natureza, como a Kabbalah explica, que o motivo que a gente cumpre as mitzvot é para a gente unir o infinito ao finito. Os dois são parte de Hashem. Hashem é tanto infinito como finito. Não tem definição sobre Hashem. E quando a gente cumpre as mitzvot, a gente está trazendo o infinito dentro do finito, e é por isso que ele cumpre as mitzvot. Como está escrito no Zohar, um exemplo, como um filho, que ele se esforça pelo pai e a mãe dele, mais do que sobre ele mesmo. Um filho, ele pode chegar a um amor para os pais, que às vezes você é capaz de sacrificar tua vida pelos teus pais. O pai e a mãe têm isso pelo filho naturalmente, certo? O pai e a mãe, principalmente a mãe, tem muitos aqui instinto. O pai também. Agora, o filho pelos pais, ele também tem, mas ele precisa revelar isso. E ele precisa de muito esforço, né? Normalmente o filho é mais mimadinho, mais egoísta, ele acha que os pais têm que fazer as coisas para ele. Mas, o filho, ele pode revelar uma entrega para os pais mais do que ele pensa nele mesmo. Então ele fala que isso é o tzadik gamur. Ele se esforça pelo pai, que é Hashem, mais do que ele nem pensa nele, de tanto que ele gosta de Hashem e de tanto que ele está entregado para Hashem, entregue para Hashem, desculpa, então ele pode até entregar a vida dele por Hashem. Então esses são os dois motivos que um tzadik gamur é chamado Benei Aliyah. Por que eles são muito elevados? Então a gente viu aqui dois motivos. É importante vocês lembrarem desses dois motivos. Um tzadik gamur é aquele que transforma o negativo em positivo. Ele transforma um problema em solução. Ele transforma uma energia egoísta em altruísmo. E o segundo motivo é que ele não tem interesse nenhum.
Você vai falar assim, coitado, então ele não tem interesse nenhum, ao contrário, esse é o prazer máximo. O prazer máximo é quando você não tem interesse. Quer que eu explique o porquê? Quando você tem um interesse na coisa, o prazer vai ser muito limitado. Vai ser no momento que você gastou o interesse. Certo? Eu estou louco para comer um sushi. Quanto dura o prazer? Enquanto dura o sushi. Certo? Não dá para durar mais. Eu estou louco para um hambúrguer. Quanto que dura o prazer? O tempo que dura o hambúrguer. Estou esperando há 2 meses para ir no show que eu estava esperando. Tá bom, quanto vai durar o prazer? O show. Você concorda? Quer dizer, não dá para... Fora que pode ser uma decepção, mas estou falando, mesmo quando não for uma decepção, quanto que o prazer vai durar? O prazer vai durar o limite que ele pode te proporcionar. Isso é quando a tua busca é por um interesse, você está entendendo? Isso é quando a busca é por interesse. Uma pessoa que ela conseguiu eliminar o interesse, você fala, coitado, então ele está totalmente anulado. Ao contrário, essa pessoa tem prazer o tempo inteiro. Uma pessoa que ela já não tem, ele não busca as coisas por interesse próprio, então o prazer que ele começa a ter é um prazer excepcional, é um prazer que a gente não consegue nem imaginar. É o prazer de transcender, é o prazer de não estar pensando em você mesmo. E esse prazer, ele realmente é mais gostoso, mais duradouro, é uma categoria completamente diferente. Então o prazer, lógico que o tzadik tem muito prazer na vida dele, ele vive um prazer, não é uma coisa masoquista. Termina o Alter Rebbe no colchetes, aqui no finalzinho do capítulo, ele vai conectar as duas coisas que a gente falou agora, a transformação do mal em bem e o fato dele não ter interesse nenhum. Ele fala assim, as duas razões, os dois conceitos que a gente falou, eles andam juntos, um depende do outro. Vamos ver o que ele explica aqui. Porque através do trabalho dele refinar e melhorar o mal, transformar o mundo em divindade, ele transmite a luz de Hashem para o mundo. Como a gente sabe que cada mitzvah tem uma energia diferente, cada vez que você cumpre uma mitzvah, você traz um tipo de energia de Hashem para o mundo. E dessa forma você está fazendo desse mundo uma casa para Hashem, que é a razão pela qual ele criou o mundo. Então ele fala assim essas palavras. O que ele quer dizer que os dois caminhos andam juntos? Qual é o motivo que Hashem criou o mundo? Hashem não criou o mundo para santos, Hashem não criou o mundo para anjos. Hashem sabe bem cada um de nós como nós somos. Ele sabe o tamanho do nosso Yetzirará, foi ele que criou a gente assim. Ele sabe do nosso esforço que é usar a energia animal para fazer coisas boas. Então, uma pessoa que ela simplesmente se isola do mundo, ou ela finge que ele é um santo, pode ser que vai durar um tempo, mas não é por isso que Hashem criou ele. Hashem criou ele para usar o corpo e a alma animal para coisas divinas. Então é isso que o Alter Rebbe está falando aqui. O fato que o tzadik, Gamur, ele não se isola do mundo, justo pelo contrário, ele usa os bens e os meios do mundo para servir a Hashem melhor, é a maior prova que ele não faz por interesse próprio. Porque se ele fizesse por interesse próprio, vai para o Monte Tibé, certo? Vai para o Monte Tibé, lembrando infelizmente, o desastre que a gente viu que aconteceu no Nepal. Mas qual que é a ideologia? Se isolar do mundo e se conectar com a divindade. Um Tzadik Gamur fala, não é para isso que Deus criou o mundo. O Deus criou o mundo para a gente estar dentro da sociedade. Deus criou o mundo para a gente estar no dia a dia. E é por isso que um Tzadik Gamur, justamente porque ele usa as coisas mundanas para servir a Hashem, que ele prova que ele não está em busca do prazer próprio. Se fosse pelo prazer próprio, ele se isolaria do mundo e ficava se espiritualizando. O fato que ele usa a alma animal dele para servir a Hashem é a maior prova que ele está fazendo isso não por interesse próprio, mas para realizar a kavaná, a finalidade pela qual Deus criou o mundo, que é habitar esse mundo, fazer uma sociedade melhor nesse mundo, usando a ciência, usando a tecnologia, usando todos os bens materiais que a gente tem, só que ao mesmo tempo não de uma forma egoísta, mas de uma forma que a gente revela a presença de Hashem aqui no mundo. Shkoyach a todos. Hazak u'baruch. Agora.